Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. De acordo com a pesquisa sobre tecnologia bancária em 2021, realizada pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, o país investiu 8,9 bilhões de reais em tecnologia bancária em 2020. Um crescimento de 8% em relação ao ano anterior, especialmente com relação à inteligência artificial, segurança cibernética e trabalho remoto. E para falar sobre as novas tecnologias bancárias e os investimentos digitais no último ano, eu convidei Rodrigo Mulinari, que é diretor de tecnologia e automação bancária da FEBRABAN. Rodrigo, você acredita que esses investimentos em tecnologia bancária se devem à pandemia ou o país já vinha caminhando para esse novo horizonte de inovação tecnológica dentro do setor bancário? Os bancos já vinham investindo nos últimos anos em tecnologia. Esse investimento ele vem crescendo ao longo de vários anos. Não, claro que a pandemia sempre ajuda a um reforço, né, em todas as frentes, até porque há um maior acesso principalmente as soluções digitais, mas já vinha num movimento bastante ascendente aí. Se a gente olhar os últimos 5 anos, a gente teve crescimento em todos os anos, né? Perfeito. Segundo a pesquisa que a gente teve acesso, 93% das instituições bancárias priorizam a inteligência artificial. A que se deve esse fator? Por que a inteligência artificial é um fator tão predominante do ponto de vista de investimento e o que ela representa efetivamente do ponto de vista de inovação para o setor nesse momento que a gente está vivendo? A inteligência artificial é um conjunto de tecnologias que ela é muito completa, ela consegue ter vários usos dentro de todos os negócios da organização. Então, ela reflete desde melhorias no atendimento ao cliente, que isso é muito usado, né? Hoje a gente tem vários chatbots já que tem um amplo uso no atendimento bancário, e durante a pandemia isso foi muito explorado, muito usado pelos clientes. Também aspectos de segurança, né? Se a gente olhar a parte de biometria e outras formas que melhoram essa segurança, então a inteligência artificial ela tem amplo uso nesse sentido, mas eu queria destacar o uso em melhorias de processos, né? Em processos internos que acabam refletindo na experiência do cliente. Então a gente tem um investimento muito forte, um crescimento muito forte, por exemplo, em processos de crédito, onde tornou esse processo mais fluido, quer dizer, os documentos que eventualmente o cliente precisa encaminhar, a inteligência artificial já faz uma leitura e uma adaptação disso, e enfim, no fim das contas, quem ganha é o cliente porque o processo fica mais fluido. Bem como processos internos, como mesmo automação de processos dentro do jurídico no banco, ele tem amplo uso de inteligência artificial, o que facilita o tempo de resposta desse cliente, o tempo de resposta no encaminhamento e, no fim das contas, é bom para o cliente. Interessante, mas além da tecnologia da inteligência artificial propriamente dita, o que você consegue destacar também de interessante ou de um olhar para o futuro do ponto de vista da inovação e que você vem percebendo com o avanço nos últimos anos? Os bancos eles investem muito em tecnologia e investem muito em inovação, então eles estão sempre procurando o uso de novas tecnologias, e aí a gente vê derivações da inteligência artificial mesmo, mas também experiências com 5G. Eu vou exemplificar, por exemplo, mapeamentos de lavouras para o agronegócio, onde facilita o processo de fiscalização IoT, que é a internet das coisas, né? Quer dizer, a maior coleta de informações no campo para que possa compor melhor uma sessão de crédito ou algo que facilite a obtenção de dados para que melhore a qualidade de um crédito, a qualidade de uma informação, a qualidade do atendimento e assim diminui essa fricção nos atendimentos bancários. Hoje o mobile banking, com aplicativos de instituições bancárias para celular, é o principal canal dos consumidores, responsável por mais da metade das transações bancárias. Além disso, os canais digitais realizam 8 em cada 10 pagamentos de conta e 9 em cada 10 contratações de crédito. Como é que você vê essa mudança no comportamento dos clientes com relação à mobilidade, né, aos aplicativos bancários para celular? Esse crescimento do mobile banking, a gente já via vendo ele, né, há alguns anos. Ano a ano ia aumentando esse uso, aí por vários fatores, né? A amplitude mesmo da malha de telecom do Brasil, a própria popularidade dos próprios dispositivos, né? Que hoje praticamente está na mão de quase todos os brasileiros. E do ponto de vista dos bancos, a disponibilidade de uma série de soluções. Então hoje
as soluções para banco no mobile estão muito completas. A gente já tem praticamente todas as principais opções dos bancos lá dentro, jornadas mais fluídas, quer dizer, houve um aprimoramento muito forte na experiência do cliente quanto às soluções. Então, se a gente olhar nas lojas de aplicativo, a gente vai ver que os principais bancos, eles estão entre os mais bem avaliados, entre os apps mais bem avaliados das lojas. Isso reflete a qualidade da solução que está sendo colocada. E também segurança, uma série de soluções de segurança foram implementadas para que garanta não só a disponibilidade, mas a questão da segurança nesse canal. Bom, a gente viveu e vem vivendo uma importante transformação nas relações não só digitais, mas humanas, em razão desses eventos da pandemia do Covid-19, né? A gente está envolto a essa grande transformação que, de fato, mexeu com a vida de todos, né? É um evento sem precedentes. E a gente teve, por conta desse movimento todo, uma movimentação de todos os governos, isso refletiu aqui no país também, sobre a questão da criação de auxílios emergenciais, né? A gente teve bastante, isso foi pauta recorrente aqui no país, e com certeza minimizou um caos que com certeza seria muito pior do que de fato vem sendo, em razão desse apoio que as pessoas vêm recebendo. Qual que é a influência desse auxílio emergencial dentro desse novo contexto de mobile banking, né? A gente teve, a partir desse movimento, uma bancarização, né, de uma série de novas pessoas. E como é que está isso? Qual é a influência efetiva desse movimento? Ele acabou impulsionando essa tecnologia? Como é que vocês perceberam o avanço e a inclusão e a bancarização das pessoas em razão desse movimento todo que a gente vem vivendo? Os bancos tiveram um papel muito importante durante a pandemia na questão do auxílio emergencial e mesmo na questão de distribuição de crédito, né? Então, como você disse, não era impossível prever e a gente teve que, em pouco tempo, criar soluções para conseguir disponibilizar todo esse auxílio emergencial para milhões de brasileiros. Claro que esse movimento atípico, né, essa questão completamente atípica, ela aumentou muito o uso de canais digitais, mas já vinha crescendo muito, parte dele influenciado agora pela pandemia, em dois aspectos. Um, no próprio auxílio, as pessoas que receberam auxílio normalmente são pessoas que tinham pouca inclusão bancária, pouco ou nenhuma inclusão bancária, ou talvez tiveram os primeiros acessos a um canal digital durante a pandemia. Nós estamos falando em torno de 70 milhões de auxílios emergenciais, né? Mas além delas, mesmo quem não recebeu auxílio, houve sim uma procura muito grande dos clientes que já eram bancarizados ou que quiseram ter o primeiro contato, né, ou precisaram ter o primeiro contato com o banco durante a pandemia. Então, olhando os números de 19 para 20, a gente tinha total de contas pessoa física, por exemplo, que utilizava o mobile bank. A gente saltou de 87,7 milhões em 2019 para 191 milhões em 2020. Mesmo se a gente tirar os 70 milhões que são de auxílio emergencial, ainda assim, a gente tem um salto enorme, de 87 para mais ou menos 120, já tirando o auxílio emergencial. Então, é um crescimento muito grande. Então, eu vejo dois grandes fatores. A pandemia, ela influenciou na questão do auxílio emergencial, mas também na questão da bancarização, no sentido das pessoas procurarem canais digitais como alternativa ao canal físico, né? Então, essas duas questões que a pandemia influenciou. E o que a gente vê é que esses usuários eles se mantêm em uso, né? Isso é muito importante também. Segundo o Banco Central, o novo pagamento instantâneo brasileiro, popularmente conhecido como Pix, teve aproximadamente 94 milhões de usuários cadastrados até maio de 2021, somando cerca de 614 milhões de transações. Ao que se pode atribuir essa rápida adesão ao Pix? O Pix ela foi uma solução construída durante algum tempo os bancos, junto ao Banco Central e outros entes. E assim, as características do Pix ajudam muito essa adesão tão rápida, né? O Pix ele é gratuito, ele é instantâneo, ele tem disponibilidade de 24 horas por dia, inclusive finais de semana. Ele está disponível com uma experiência, isso é muito importante, uma experiência comum entre todos os entes que participam, de todos os bancos, né? Então, houve uma preocupação muito grande do Banco Central e dos bancos, até quanto à forma de disponibilizar, das mensagens serem padronizadas,
Tudo isso para facilitar o uso. Quer dizer, esse conjunto de fatores, segurança, disponibilidade, instantaneidade, tudo isso junto culminou nesse uso rápido e maciço do Pix. É possível a gente identificar, Rodrigo, qual que é o perfil mais frequente dos usuários do Pix? O Pix ele começou muito forte com pessoa física, né? As pessoas usando o Pix. A gente vê uma tendência já das empresas fazendo uma adesão mais forte agora ao Pix, num segundo movimento. Mas se olharmos do ponto de vista de pessoa física, 66% dos usuários eles estão na faixa entre 20 e 39 anos. Quer dizer, 2/3 de todo o uso do Pix está numa faixa de 20 a 39 anos. Quer dizer, são jovens, normalmente early adopters, né? São os primeiros a adotar esse tipo de tecnologia. E além de fazer o uso, eles cada vez mais fazem uso mais frequente do Pix, né? Isso que é importante também. Exato. Essa nova tecnologia e essa integração entre todos os bancos, enfim, e as instituições, ela mudou significativamente? Ela impactou muito a rotina dos bancos desde o advento e implementação do Pix? Os bancos participaram da concepção do Pix, então eles participaram da concepção e da ideação do Pix, né? O que a gente vê é muito mais que uma definição do banco, é uma mudança de uso mesmo do próprio cliente, né? Então ele começa a preferir o Pix frente a TEDs e DOCs e outras alternativas de transferência, né? As empresas começam a usar o Pix para meios de pagamento. Quer dizer, esse conjunto de mudanças, e lembrando que o Pix ele está no início ainda, né? Ele tem daqui até 2022 uma série de novas soluções que estão sendo previstas e que vão tornar o Pix um atendimento muito completo do ponto de vista do cliente, né? Então a gente acredita que o Pix deve mudar muito essa relação bancária entre bancos e com o cliente. Rodrigo, o que a gente pode esperar do ponto de vista de tendência digital, digamos assim, para o futuro dentro das instituições bancárias? O que a gente vê, sim, do ponto de vista de regulação, há uma série de mudanças, né? O próprio Pix, com uma série de novas soluções que estão sendo previstas para o Pix, como o Pix agendado, o Pix parcelado, isso deve refletir nos negócios bancários. O Open Finance, o Open Banking, né? Que entra a fase 2 agora, daqui a 20 dias, metade do mês 8, e que ele vai permitir que o cliente forneça seus dados ou compartilhe seus dados com a instituição que ele quiser, lembrando que os dados são do cliente, então isso deve mudar muito a relação do cliente com os bancos. Próximos passos do Open Bank também com o iniciador de pagamento, onde uma nova forma de pagamento é feita, e, enfim, uma nova solução de pagamento interoperável entre os bancos. E do ponto de vista tecnológico, além do regulatório, eu vejo uma expansão desses canais digitais cada vez mais, com novas funcionalidades, com novas formas de abordagem. A questão dos chatbots e uso de inteligência artificial na conversa, né? Novas interações por voz, isso é uma tendência, aí olhando um horizonte um pouquinho mais longe, mas já há isso em produção, né? Já há isso disponível, mas a gente acredita que isso deve se expandir quanto ao uso. Além de outras tecnologias como o 5G, que deve ampliar muito o uso de conexão e aí quando você disponibiliza uma conexão mais rápida, habilita para uma série de novas funcionalidades. E Internet das Coisas. Internet das Coisas, junto com o 5G e com inteligência artificial, ela permite uma revolução em qualquer segmento, em qualquer mercado. Não seria diferente no financeiro. Esta foi a conversa que tivemos com o Rodrigo Mulinari, diretor de Tecnologia e Automação Bancária da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. E esse foi mais um episódio do Transformação Digital CBN. Se você se interessa por temas relacionados à tecnologia e inovação, inteligência artificial, internet das coisas e como todas essas conexões estão transformando a minha e a sua vida, não deixe de continuar ouvindo o nosso programa, o nosso podcast, que está em todas as plataformas de distribuição de conteúdo. E a gente tem aqui ao longo da nossa história mais de 100 entrevistas muito interessantes como essa, que você pode com certeza checar aqui no nosso histórico.
E se você também tem algum amigo, enfim, alguma pessoa próxima que se interessa também por esse tipo de informação, de conteúdo, ou se você de alguma forma entende que pode participar dessa conversa aqui com a gente, não deixe de nos procurar nas redes sociais. Eu sou @SamuelLeite e tô no Twitter, no Instagram, no Facebook. A gente tá sempre nesses espaços discutindo inovação, tecnologia e transformação digital. Como eu sempre falo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima. Tchau!